Então, eu vou me apresentar para vocês. Primeiro, agradeço o convite da doutora Fernanda, o meu colega também de conselho, o doutor Anderson Donizete, que entrou em contato comigo. É um prazer sempre poder falar sobre o sistema socioeducativo. Vou me apresentar primeiro. Sou advogado, estou também professor, estou como conselheiro seccional da OAB Paraná, em conjunto com o colega Anderson, e estou como conselheiro do Conselho Permanente de Direitos Humanos do Estado do Paraná. Para mim é sempre uma alegria falar sobre defesa de direitos, que principalmente a comissão de vocês, né, de direito de família, vocês defendem vidas, né, o trato do processo de vocês. Eu estava conversando com a doutora Fernanda me falou que a comissão ela tem até uma abertura maior do que necessariamente só o direito de família em si. Trata das questões próprias de crianças, adolescentes, algo tão importante para ser discutido e debatido no cenário jurídico nosso. Então, a gente conversando sobre o sistema socioeducativo, primeiro a gente tem que entender os marcos legais que estabelecem a criação da questão do ato infracional e do sistema socioeducativo em si. Nós falamos da Lei 8.069 de 90, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, a lei do SINASE, que é uma lei federal, que é a lei 12.594 de 2012, que ela trata exatamente na execução das medidas socioeducativas. Então, como é o regramento, a forma interna, a quantidade de técnicos necessárias, que são desde os técnicos até os agentes socioeducativos, para poder fazer a demanda dentro das unidades semi-liberdade de internamento. Nós não podemos esquecer também que o ordenamento jurídico brasileiro, de acordo com a nossa Constituição Federal, existe uma relação direta com as regras de convenções internacionais, como a regra de Beijing, né, que são as regras mínimas das Nações Unidas para a administração da justiça e a infância e da juventude. E também as regras mínimas das Nações Unidas de proteção dos jovens privados de liberdade de 1990 e a de Riad, que é exatamente sobre a prevenção da delinquência juvenil. Não podemos esquecer que nossa construção legal, tanto do Estatuto da Criança e Adolescente, ele tem um arcabouço jurídico internacional. Então, não é meramente a gente falar, eu vou mudar o regramento das medidas socioeducativas e está pronto. Não, nós temos uma obrigação também das convenções que foram recebidas junto com a Constituição de 1988 e a posterior da Constituição de 1988. Então, houve essas ratificações e foi aceito e vale como também norma legal dentro do Estado brasileiro. Passando à questão propriamente dita do Estatuto da Criança e Adolescente, ele se tornou norma cogente em 1990, né? É uma lei que muitos falam, é antiga, mas se a gente for pensar no ordenamento jurídico, na construção e também na visão de conceituar uma criança e adolescente como sujeitos de direito, isso precisa do quê? Precisa de tempo. Porque a sociedade não muda de acordo com o estalo dos dedos ou a escrita de uma lei. Isso precisa de um convencimento através do ensinamento, tanto em educação, como também em políticas públicas, para essa transformação. A norma legal, então, ela tem uma visão do quê? De proteger crianças e adolescentes, garantindo a eles o quê? O seu pleno desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, né? Em condições de liberdade e dignidade. Essa dignidade humana tem um professor que chama Edgar Leite, ele muito bem define sobre a dignidade da pessoa humana. Ele fala que é difícil conceituar a dignidade da pessoa humana, mas é fácil conceituar a violação da dignidade da pessoa humana. Porque quando a gente vê a questão das quebras das vulnerabilidades, isso fica eminentemente exposto e claro. Tem um professor também, o Ingo Wolfgang Seiler, ele já coloca uma definição mais diferenciada, falando que a dignidade da pessoa humana, a gente vem a ser qualquer questão de vilipêndio aos direitos da pessoa e das garantias fundamentais. Mas eu prefiro a posição do professor Edgar, porque ela é mais simples, mas ela demonstra para a gente exatamente, quando tem essas violações, o que são as dignidades, quando elas são enfrentadas e atacadas. O ECA ele também regulamenta a vida civil dos adolescentes, como as questões de guarda, tutelas, viagens, mas ele também
ele tem o regramento próprio das medidas socioeducativas. Então, a gente entra na questão dos marcos teóricos e nas suas construções. A teoria da situação irregular, ela existia de 1927 até 1990, quando houve a construção do Código de Menores, em 1027, e a Lei 6.697 de 79, que era o outro Código de Menores que teve a sua substituição. Nenhuma delas encarava a criança e o adolescente como sujeitos de direitos, mas sim uma pessoa que estava em situação irregular e deveria ser tutelado pelo Estado, não observando ele como uma pessoa. Isso é algo muito preocupante que existia no passado. E também ligando exatamente essa condição dessa pessoa que era um problema para a sociedade, que era como ela é encarada, a sua condição de pobreza financeira. Isso era algo muito complicado que a gente conseguiu rever a partir de 1990 com a teoria da proteção integral. A gente trouxe essa doutrina na Constituição de 88, na Convenção Internacional dos Direitos da Criança, de 89, e o ECA. É interessante falar que a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, ela não fala de adolescente, só fala de criança. Por quê? A definição, de acordo com a ONU, de criança é igual para criança e adolescente. Tudo é criança. Então, a ONU tem essa definição legal, desse marco legal, então seria criança, tá? É por isso que não é chamado Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança e do Adolescente, mas sim da criança. Passando à questão do contexto legal da Constituição Federal, que trouxe a teoria da proteção integral, a gente começa a enxergar o artigo 227 da Constituição. O artigo 227 da Constituição, ele traz um regramento muito importante, que é a obrigação tripartite, né? Que a gente fala, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e adolescente e ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. A gente pega esse artigo 227 com o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, eles casam um com o outro, que o ECA, no artigo 4º, ele fala, o 227 está extremamente incorporado aqui dentro. Então, a gente tem que ter essa recepção. Como também o artigo 5º da Constituição Federal, a gente pegar o 227 e ler o artigo 5º, os princípios constitucionais estão todos protegidos para a questão da criança e do adolescente. O que eu quero falar com os colegas também, algo muito importante para a gente debater, eu estou falando rápido porque eu sei que meu tempo é curto, então eu vou falando rápido. A disposição do ECA, ele é dividido em duas partes, parte especial e parte especial, tá? Parte geral e parte especial. Onde tem as disposições preliminares, direitos fundamentais e prevenção na parte geral. E a parte especial são as políticas de atendimento, medidas de proteção, o ato infracional das medidas socioeducativas, medidas pertinentes aos pais ou responsáveis, conselho tutelar, acesso à justiça, crimes e infrações administrativas cometidas contra crianças e adolescentes. Por que eu separei esse slide para a gente conversar? Reparou, vocês, colegas, trabalhando na área da família, na área de defesa dos direitos de crianças e adolescentes, a gente não vê, sobremaneira em políticas públicas, a parte geral sendo exatamente exaurida. Mas, na verdade, a gente vê um exercício muito maior, tanto da parte do direito, do judiciário, da parte especial. Isso eu vejo como uma grande preocupação, que sobre as questões dos direitos fundamentais, onde a gente às vezes ouve algum discurso que esses adolescentes, essas crianças têm muitos direitos, tem mesmo. Eu convido a todos os colegas, tenho certeza que já foram, nas escolas públicas da cidade de vocês. Eles têm muitos direitos lá dentro da escola, tem toda a assistência educacional necessária, tem a alimentação necessária para eles dentro das escolas, eles têm acesso à saúde necessária. São questionamentos que a gente tem que fazer. E outro questionamento que talvez temos que fazer para nós também, nós colocaríamos nossos filhos à disposição também de uma escola nesse mesmo conceito? Eu acredito que nesse repensar e nesse construir, que a gente tem que ver o que do ECA é exatamente aplicado. Quais são os direitos, na verdade, que esses adolescentes têm? Por que eu falo isso para vocês? Quando eu entro no sistema socioeducativo, a primeira vez que eu entrei, doutora Fernanda, foi em 2012. Eu entrei dentro do sistema socioeducativo. Foi o primeiro baque que eu tive.
Eu estava, na época, na advocacia pública e a prefeitura que eu estava trabalhando, a gente fazia parte que não existia defensoria na época, e a gente fez exatamente uma parceria com o judiciário para poder atender a demanda da população. Onde eu vi os jovens falando que era o primeiro momento que eles foram ao médico, dentro de uma unidade socioeducativa. Foi a primeira vez que eles pegaram um livro na mão para poder ler. A gente fala, na verdade, que existe uma ausência do Estado como um todo. A repressão é cobrada pela sociedade. Isso é um fruto nosso como sociedade. Eu também me penitencio por isso. Nós sempre buscamos isso, a repressão, a punição, mas a garantia de direitos não existe. Se a gente faz uma reflexão, para quem tem esses direitos fundamentais do ECA? Para minha filha, para filhas de vocês, e para quem, na verdade, necessita do Estado? Tem? É uma reflexão que talvez nós, como operadores de direito, principalmente advogados, como é esculpido pelo artigo 133, temos que fazer. Quem é tutelado pelo ECA, né? O Estatuto da Criança e Adolescente, ele cria a questão da criança, né, até 12 anos incompletos, e do adolescente de 12 a 18 anos incompletos. Essa fala é importante para a gente entender sobre o ato infracional. Então, o que é o ato infracional? É o ato análogo ao crime ou à contravenção penal. Então, tudo que tem lá no Código Penal de crimes pode ser um ato infracional se for cometido por uma criança ou um adolescente. Mas o pessoal me pergunta, doutor, criança comete ato infracional? Comete. Criança pode cometer ato infracional. Qual vai ser a grande diferença da questão da criança para o adolescente? A criança, ela vai responder exatamente de acordo com as medidas de proteção. O adolescente, ele vai ter as medidas socioeducativas podendo ser cumuladas com medidas de proteção. As medidas de proteção são aquelas que estão esculpidas dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente no seu artigo 101. O artigo 105, ele faz referência ao artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Fala, o artigo 105 diz o seguinte: a criança pode praticar o ato infracional, sendo as medidas imputadas do artigo 101 do Estatuto da Criança e Adolescente, que são exatamente as medidas de proteção que estão ali impostas, como acolhimento e diversas outras que é possível também atribuir a uma criança. O adolescente que cometeu um ato infracional, ele vai responder às medidas do artigo 112 do Estatuto da Criança e Adolescente. Então, a gente já descobriu que criança não pode ter a privação de liberdade, e adolescente só pode ter a privação de liberdade de uma forma imediata, se for em flagrante, ou por uma ordem do juiz. Tá? Caso contrário, seria algo irregular. Existe também, nesse caso, em flagrante, né, e vai ser decretada a questão da internação provisória. Doutor, o que é essa internação provisória? A internação provisória ela é muito semelhante com a prisão preventiva. Existe um prazo da prisão provisória, o prazo dela é de 45 dias, e durante esses 45 dias, todo o processo socioeducativo tem que terminar. Imagine vocês um processo em 45 dias, com a oitiva de todos, né? Com alegações finais, com a sentença sendo prolatada em 45 dias. Se não acontecer em 45 dias, o adolescente tem que ser solto. E eu falo para vocês, acontece em 45 dias. Acontece o processo de internação provisória em 45 dias. E existe uma diretriz do CNJ que obriga o Poder Judiciário a dar prioridade para esses procedimentos. E eu falo, pelo menos nas comarcas que eu advogo, acontece esse procedimento em 45 dias. É claro, às vezes existe, passou para 46 dias, o adolescente foi solto, libertado, e depois tem a sentença. Mas é muito raro acontecer isso. O juiz ele corre dentro do tempo. Se passar dos 45 dias o juiz ainda não fizer a liberdade dele, ele responde por isso. Então, ele tem uma obrigação legal de ter que soltar o adolescente depois de 45 dias se ele não tiver sentenciado o adolescente para uma medida socioeducativa. Existem garantias processuais dentro do processo? Sim. Elas estão expostas no artigo 110 e 111 do Estatuto, que seriam mesmo os direitos que nós, adultos, temos no processo criminal, de ampla defesa, de contratar uma defesa técnica, e isso também é permitido ao adolescente. Mas o adolescente geralmente é atendido por quem? Por um advogado? Muito raramente é atendido por um advogado, geralmente são por defensores dativos.
Em algumas comarcas existe defensores dativos, não, defensores públicos. Em algumas comarcas existem defensores dativos e, em virtude da insuficiência da defensoria pública, pode atender nas demandas de processos socioeducativos, mas vem a ser algo muito raro. Então, a gente também tem que falar do artigo 228 da Constituição Federal, que fala que são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos sujeitos às normas de legislação especial, que vem a ser exatamente o Estatuto da Criança e do Adolescente. O MSE, ali que está escrito, que vem a ser medida socioeducativa. Elas são divididas entre meio aberto e privativas de liberdade. Talvez seja até um tópico futuro, doutora, para a gente poder conversar sobre as medidas de meio aberto, que é algo que é muito mais interessante, por exemplo, em Paranavaí, onde tem a maior gama de atendimento na construção do plano municipal das medidas socioeducativas. Mas então, a medida de meio aberto vem a ser de advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade e liberdade assistida. E já a de privativas de liberdade vem a ser de semi-liberdade e de internação. Eu digo para vocês que a liberdade assistida, ela tem um pouquinho também de privação de direitos, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, as medidas socioeducativas, como propriamente ditas, elas são previstas no artigo 112, entre o inciso 1 e 6 do Estatuto da Criança e do Adolescente. A advertência nada mais é que a demonstração verbal que é feita pelo juiz em uma audiência na presença dos representantes legais desse adolescente, onde o adolescente é exatamente informado sobre o ato que ele cometeu e sobre a gravidade do ato que ele cometeu, mas não tendo uma sanção de uma medida ou outra medida de meio aberto ou uma medida privativa de liberdade. Seria um ato leve quando se comete, seria uma advertência dada a ele. Existe a questão também de obrigação de reparar o dano, o próprio nome já diz, vem a ser a reparação de dano pelo próprio adolescente ou por sua família, dependendo das questões internas ali, se for algo simples, por exemplo, pichar um muro, o adolescente pode, ele mesmo, ter que ser obrigado, pela determinação judicial, pintar aquele muro que ele fez, aquela pichação que denegriu um patrimônio de alguém. A prestação de serviço à comunidade, ela é uma imposição para serviços laborais, físicos ou intelectuais. Ela tem uma questão de conscientizar o adolescente sobre o que ele cometeu, uma questão pedagógica, e ela é indicada geralmente para adolescentes que não têm um problema financeiro dentro dos seus lares, porque demanda um tempo, né? Uma atividade laboral que venha a ser gratuita. A gente tem a questão da liberdade assistida. A liberdade assistida, eu vejo que é a mais importante medida de meio aberto que venha a ser aplicada. Geralmente, ela é aplicada dentro dos CREAS. Paranavaí tem CREAS, né? Geralmente é aplicado dentro dos CREAS. Existe uma supervisão maior do adolescente infrator, onde é trabalhado todas as políticas da assistência social com esse adolescente, que ele não reincida nas condutas, que ele tenha uma consciência do ato que ele praticou. Então, a liberdade assistida, eu vejo que é um grande ganho para as medidas socioeducativas. E daí vocês me perguntam, se assim está tão bom, então por que eu não preciso... Por que então tem tantas críticas para medidas socioeducativas? Porque as medidas de meio aberto são mal aplicadas nos municípios, nas comarcas de todo o Brasil. Eu falo isso como eu estou fiscalizando as medidas socioeducativas, todos os planos nacionais, junto ao CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. A gente percebe que a política socioeducativa de meio aberto vem a ser péssima em todos os estados. O plano municipal das medidas socioeducativas são mal construídos. O comitê intersetorial, que é responsável para cuidar dessas políticas, não funcionam. Então, como o juiz vai ter uma garantia, uma certeza de aplicar essas medidas? Então, nós, como operadores de direito, como Ordem dos Advogados do Brasil, nós temos que também cobrar o poder público a fazer uma construção de um plano municipal de direitos da criança e do adolescente, e principalmente da parte do sistema socioeducativo, que seja eficaz, que seja dentro da realidade desse município de vocês. Passando à questão das medidas de
restritivas de liberdade, que a gente vem entrando na questão da semi-liberdade e na internação. A semi-liberdade, pelo próprio nome também diz, o adolescente tem uma certa mobilidade, né? Ele geralmente na escolarização ele pode fazer essa escolarização fora, a profissionalização ele também é feito fora do local, mas o que ele tem de restrição de liberdade? Ele é retirado do seu núcleo familiar e ele passa a frequentar uma unidade especial, sendo avaliado diariamente por uma equipe técnica do seu desenvolvimento. Ele é obrigado a estar estudando e também num curso profissionalizante. A internação, ela é uma internação integral, é uma pena restritiva de liberdade, ele fica ali confinado, aquele adolescente, por um certo tempo. Qual é o tempo máximo, tanto para uma como para outra? O internamento seria de 3 anos. A reavaliação é a cada 6 meses, até 6 meses. Pode ser antes de 6 meses? Pode, porque a norma fala que é até 6 meses. Então, nesse período, a equipe técnica pode fazer uma reavaliação, o juiz pode analisar e ver se mantém ou não o adolescente, ou se faz exatamente a progressão do regime dele. A internação, algo importante também a gente observar, seria a construção de cursos técnicos que possam inserir esse adolescente no mercado de trabalho futuro. Geralmente a gente vê uma carência nos departamentos do sistema socioeducativo dos estados, de uma construção de planos que possam construir para esse advogado, esse adolescente, um espaço para ele ter um caminho futuro, uma remuneração, um ganho, que ele saia desse estado de delinquência. E outra questão também importante vem a ser a criação de vínculos desse adolescente com a família. Isso que o pessoal fala, mas por que, doutor, a família? Porque quando vai se construir o PIA, que é o Plano Individual de Atendimento, a família tem que ser participante, porque o problema do adolescente nunca está só com o adolescente. O problema também está com a família. Então, o Estado como um todo e o município, ele tem que trabalhar com o adolescente e com a família. Melhorar esse contexto desse adolescente e dessa família para poder inseri-lo e que ele não tenha uma reincidência na prática de atos infracionais. A gente chegando nessa questão das medidas socioeducativas, a gente vê que a questão da internação e da semi-liberdade, ela tem que ser uma exceção. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele estipula o quê? Ele fala que para ser atendido pela privação de liberdade, a internação, tem que ser um ato infracional grave ou de violência, né? Não é qualquer ato infracional. Mas o que a gente vê na maioria das vezes? A gente vê furto dentro do sistema socioeducativo. A gente vê questões de tráfico de drogas do adolescente lá dentro. E muitas vezes o adolescente ele é usado como o famoso aviãozinho, né? Que a gente conhece esse termo. E ele, na verdade, ele é colocado ali, naquele meio, onde ele vai ter mais informações sobre como aprimorar o seu serviço, digamos assim, né? Então, eu vejo que, na verdade, às vezes a medida de meio aberto para esse adolescente que está numa questão que ele não cometeu um ato infracional grave ou de violência, não deveria ser encaminhado para a internação nem para a semi-liberdade. É claro, se ele tiver uma prática reincidente no ato, existem previsões legais que ele possa ir para a internação. Mas é o primeiro momento dele. Cometeu um furto. A gente tem como trabalhar esse adolescente. Isso é possível trabalhar. As pessoas pensam que o adolescente é uma caixa fechada, né? Nós já fomos adolescentes. Quantos erros nós já fizemos durante a nossa vida durante a adolescente? Dá para contar. Já contei uma lá atrás minha. Mas existem outras que a gente já fez. E algumas a gente guarda até hoje. Então, é importante. E isso não quer dizer que o nosso futuro vai ser decidido por um ato único e isolado ali no passado. O adolescente está em construção. Ele precisa do seu desenvolvimento pleno lá na frente. Então, ele é uma caixa, ele é uma esponja. E é possível modificar. Eu já vi vários adolescentes que se modificaram. Eu já vi vários adolescentes que hoje são advogados, são meus colegas. E alguns deles são até colegas da comissão seccional. É possível se recuperar. Aquela pecha de falar que se alguém cometer um ato infracional ou um crime, é da época do Lombroso. A gente não pode mais viver isso.
falar que alguém está determinado a ser um criminoso para sempre. Não. Se a gente fizer isso com um adolescente, está voltando novamente à roda de menores, à questão do Código de Menores, não o Estatuto da Criança e Adolescente e a Constituição de 88, que são emancipatórios. Ao falar disso, o que eu quero falar para vocês? Que o adolescente, ele pode sim melhorar muito se a medida socioeducativa é muito bem empregada. Qual é o problema que nós temos? O Estado também é inepto na aplicação das medidas socioeducativas. Esse é o grande problema. Qual uma grande missão que nós temos como sociedade? Alterar isso. O Paraná, em 2002, ele tinha um dos piores sistemas socioeducativos. Eu falo para vocês, com a participação da sociedade civil organizada, entre elas, nós, da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Paraná, e outras entidades trabalhando, hoje nós temos o melhor sistema socioeducativo. Eu tenho orgulho de falar que nós, da Ordem dos Advogados do Brasil, trabalhamos para isso também, na elaboração do plano estadual do sistema socioeducativo, das medidas de semiliberdade e de internação. Nós temos os melhores índices do Brasil. Por quê? Porque a sociedade tem que se preocupar. Aquele adolescente um dia vai sair da medida dele. E ele vai voltar para onde? Para a sociedade. Nós precisamos ter adolescentes melhores. Mas tem algo que nós falamos também, até uma fala corriqueira, é que nós vamos brigar. Nós temos um melhor sistema socioeducativo? Sim. Temos a menor média de ocupação do Brasil? Sim. Mas nós vamos brigar até o último momento, até que o ECA seja cumprido até o final dentro das unidades. Ainda falta coisas. Falta direitos. Falta também responsabilizar o adolescente e ele tem a noção mais clara do que ele deve mesmo mudar. Porque às vezes as medidas não são tão pedagógicas. Mas isso a gente tem que construir no PIA. E o adolescente é muito importante na construção do PIA. Eu vejo alguns colegas, quando pegam um processo socioeducativo, ele não analisa, para ele o processo acaba na sentença. As medidas socioeducativas, elas passam disso, elas perpassam disso. Ela tem a execução também. O advogado tem que acompanhar a execução. A execução é o processo mais importante que tem. É quando exatamente a gente vai restaurar os laços desse adolescente com a sociedade. Quando a gente começa a analisar o sistema socioeducativo, ele é dividido em 3 etapas. A primeira etapa é a fase policial, que é aquela apreensão do adolescente pela prática de ato infracional. Geralmente deveria, segundo o estatuto, ser praticado numa delegacia. Eu acho que se aumentar aqui fica mais legível para os colegas. Melhorou? Melhorou, né? Tá. Ele geralmente esse adolescente é levado a uma delegacia da criança e adolescente, é a previsão do ECA. A gente sabe que não existe em todos os municípios do Paraná. Então, tem uma delegacia destacada, ou quando é única, nessa mesma delegacia. Naquele momento, vai ser feito o auto de apreensão do adolescente, aquela questão do flagrante, que o que ele cometeu, se ele cometeu algo mediante violência ou grave ameaça à pessoa, vai ser feita a oitiva de testemunhas, vítimas e do adolescente. Faz aquela realização de exames e perícias para a integridade do adolescente e é encaminhado o adolescente ao juiz da vara da infância e da juventude para sua autuação e decisão quanto ao flagrante, né, se mantém ou não. Se ele mantém, a gente vai abrir aquela questão que a gente tinha falado, que seria o prazo de 45 dias necessários para fazer o julgamento. Outra questão, pode ser feito um boletim de ocorrência, que seria um termo circunstanciado, feita a oitiva de testemunhas, vítimas e realização de exames e perícias, se assim necessário, e é encaminhado também para o juiz da vara da infância e adolescência. Ambos são depois passados para a fase ministerial. Essa fase ministerial, o promotor de justiça, ele ouve o adolescente, se possível com o responsável, vítima e testemunhas. Aqui tem uma crítica tremenda e uma briga nossa do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, no qual eu faço parte lá na Comissão Nacional, que a gente discute muito, que no ECA fala que pode ser acompanhado de um advogado. Como pode? Ele deve ter um defensor ali do lado dele. Ele deve ter um advogado ali do lado dele. Não deve ser uma faculdade. Porque nesse momento é tão importante que o Ministério Público
ele pode promover o arquivamento, ele pode conceder uma remissão da medida, ou ele pode oferecer a representação. Nesse momento, o adolescente pode estar sozinho. Se a gente fala que a gente tem que defender direitos, esse é um momento importante. Houve uma tramitação no passado, no Congresso Nacional, para poder inserir a obrigação da defesa ali presente. Mas, infelizmente, pelas questões legislativas, não tramitou isso de uma forma exitosa. Mas ainda é um pleito nosso como Ordem dos Advogados do Brasil. Sendo arquivado o procedimento, ele é encaminhado à vara da infância, onde o juiz homologa o arquivamento. Sendo concedida a remissão, é encaminhado ao juiz, né? Ele homologa a remissão, sem medida socioeducativa, é mandado para arquivamento. Com medida socioeducativa, podemos ser aquelas de meio aberto, o juiz ele vai ter que analisar, fazer uma extração da carta de sentença para a execução das medidas socioeducativas de meio aberto, aplicando, então, a questão da advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, ou a LA, que é a liberdade assistida. Oferecendo a representação, o juiz ele vai ter que fazer a aplicação da medida socioeducativa de acordo com o artigo 112 do ECA, a oitiva de testemunhas que estão ali arroladas, e a fase judicial assim se começa. A fase judicial, ela tem alguns critérios técnicos que a gente fala, né? Da internação provisória, 45 dias para poder acabar todo esse processo aqui que eu estou falando para vocês, essa tela. Então, essa tela tem que acabar em 45 dias se o adolescente já estiver naquela internação provisória. Se não acontecer nesse prazo, o adolescente vai ser solto, como a gente tinha conversado. Então, o que tem que ter para poder ter a representação? Indícios suficientes de autoria e materialidade. Demonstração da necessidade imperiosa da medida socioeducativa ser aplicada. Depois, logo na sequência, tem audiência de apresentação, que é a oitiva do adolescente e de seus responsáveis. E a apresentação da defesa prévia com o rol de testemunhas a ser ouvidas, né, caso tenha. Algo que eu tenho uma crítica aqui no procedimento, se a gente for pensar como processo penal, o processo penal, o acusado, ele é ouvido por último. Já o adolescente, ele é ouvido primeiro. É interessante, né? Ele vai ter que se defender e depois ouvir as testemunhas. Garantia processual meio complicada nisso. Então, às vezes, alguns colegas até falam que o processo penal é mais nobre nessa análise do direito de defesa. Logo na sequência, vai ter a audiência de continuação, é o momento que nós vamos ouvir as testemunhas que são indicadas tanto pelo Ministério Público como pela defesa. Logo depois, tem as fases de diligência, que são juntadas de documentos, e a realização de perícias, caso sejam necessárias. E as alegações do Ministério Público e da defesa são apresentadas. Logo depois, o juiz profere a sentença. Como geralmente eles fazem para poder sair em 45 dias? Como o Estatuto da Criança e do Adolescente tem o princípio da oralidade, a audiência de continuação ela é feita, e naquele momento mesmo já é feito tanto a oitiva das testemunhas, tanto da defesa como da acusação, já é apresentada as alegações finais, tanto pelo Ministério Público e pela defesa de forma oral, e o juiz já profere a sentença na audiência. Então, ele já vai falar qual vai ser a medida socioeducativa a ser aplicada, ou se vai ter a absolvição do adolescente e, assim, por consequência, o seu arquivamento. Logo depois disso, o juiz determina a aplicação de medida socioeducativa, de acordo com o artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente, demonstrando qual medida que ele vai aplicar, de acordo com as provas que foram coletadas, e aí inicia a fase executória, ou seja, termina o processo de conhecimento e passa para a fase de execução. Essa fase de execução seria um caso à parte até, talvez um outro espaço, doutor, para a gente poder conversar, que seria mais delineado a questão, a análise do PIA, que é o Plano Individual de Atendimento, como é feita essa construção, que eu acredito que seria um momento mais oportuno. O que eu quero falar com os colegas também, que é algo que me preocupa muito, eu pergunto que às vezes não é, às vezes é só uma preocupação minha.
Quantas vezes os colegas já ouviram falar sobre a redução da maioridade penal? Várias. Então, isso é uma crítica que eu tenho, porque eu sou um crítico também das medidas socioeducativas. Ela deve ser reformada? Deve ser reformada. Mas a redução da maioridade penal não vai funcionar. Nós vivemos um momento já da nossa teoria de direito, tanto da questão do processo penal, como também que pode ser aplicado do ato infracional, que vem do David Emile Durkheim, que ele começa a pensar na defesa da dignidade da pessoa humana, não necessariamente como um criminoso só que não vai ter mudado seus atos. Daquilo que a gente pode tirar disso é que a gente não vive num momento de vingança. A fase da vingança privada que existia no Estado, ela já se venceu. Nós vivemos no momento que o Estado ele está numa fase de composição, uma fase de construção, que essa fase vem a ser muito mais humanitária. Isso surgiu lá na época do Iluminismo, no século XVIII, e nós não podemos retroceder. Nós já estamos retrocedendo muito no nosso Brasil, não só, eu não falo nesse governo em si, mas em vários governos que já se passaram, em direitos fundamentais que são vilipendiados a todos os momentos. Eu acredito até que alguns colegas que defendem a questão da redução da maioridade penal, ele fala que os adolescentes vivem num circo de impunidade, onde não existe responsabilização. Eu convido esses adolescentes, esses colegas, a irem numa unidade socioeducativa, a conhecerem o universo numa unidade socioeducativa, ver como que é o processo que é feito ali dentro. Existe, sim, meios de restaurar um adolescente? Existe. Ah, mas esse adolescente tem que ficar 10 anos confinado. Vocês sabem o que é a questão de tempo. Nós já fomos jovens. Pela imagem aqui, eu já fui muito tempo antes de vocês. Mas quando os nossos pais nos privavam de algo na adolescência, parecia uma eternidade. A construção da adolescência é uma construção que a gente faz para todas as etapas da vida. A privação de um tempo de 3 anos, que seria a pena máxima, é uma pena excessiva durante um período de uma adolescência. Sim, é excessiva. Mas ela pode ser reconstruída? Pode. Tem que ser dialogado? Tem que ser dialogado com a sociedade. Eu não sou aquela pessoa que fala as medidas socioeducativas não podem ser construídas de acordo com a sua gravidade dos fatos. Não, ela deve ser construída de acordo com a gravidade do fato. Deve ter um delinear ali dentro. Mas reduzir a maioridade penal, ela não vai servir para proteger os jovens de aliciamento do crime. Isso é uma das falas de quem defende. Isso está numa pauta no Congresso Nacional falando que se o adolescente estiver encarcerado, que daí tendo a redução da maioridade penal, ele não vai praticar mais atos criminosos. Quando a gente esquece que as facções criminosas são construídas dentro dos presídios, não são fora. O aliciamento são ali dentro. Onde alguns outros locais também falam que o Brasil precisa seguir os países desenvolvidos, como os Estados Unidos. Nos Estados Unidos agora, um colega lá, eles estão discutindo exatamente o aumento da maioridade penal. Por quê? Porque não funciona a redução. Não funciona de forma alguma. No Brasil, nós temos a 4ª maior população carcerária do mundo. Não sei se os colegas sabiam disso. Nós temos o 4º país mais seguro do mundo. Prender por si só funciona? E quem está preso um dia vai sair? Nós precisamos, na verdade, de políticas públicas. Parece um discurso aberto e fácil. Nós precisamos de educação, saúde. Nós não temos isso. Nós precisamos de um estado de bem-estar social como é garantido na Constituição de 1988 para essas crianças e adolescentes. É o único meio que nós temos para poder sair. A Espanha, que fez a redução da maioridade penal, ela teve um aumento dos crimes praticados por esses adolescentes depois que eles saíram das unidades de encarceramento. Eu falo unidades de encarceramento, não de internação, porque lá eles reduziram. Eu acredito, eu sou otimista, talvez por excelência. Eu acredito na humanidade, eu acredito no jovem.
eu já sentei com diversos ali na frente. Se a gente ter um tempo para poder conversar com eles, entender o que está acontecendo no meio da sua família, da sua conjuntura, ali da sociedade, por que eles praticam esses atos. E às vezes nem eles sabem falar, às vezes somos nós que temos que entender, para poder ter a melhor aplicação da medida socioeducativa. Ah, mas o advogado não tem que fazer isso. Não, o advogado constrói junto com o técnico PIA. Então, o advogado ele é responsável por uma execução boa da medida socioeducativa. Nós não podemos tirar da nossa obrigação, como operadores de direitos e responsáveis pela aplicação da justiça, que isso é dado pela Constituição Federal, algo tão importante. Eu já vi vários colegas falando que o PIA é obrigação apenas da equipe técnica. E eles estão defendendo quem? A equipe técnica ou o adolescente que está sendo ali assistido? Às vezes, meus colegas, a nossa defesa não é só para o adolescente sair. Às vezes é até para o adolescente ficar e que ele tenha uma consciência pedagógica. Que ali a gente está defendendo um cidadão pleno de direitos. Às vezes é triste até que alguns colegas falam que a gente só tem que buscar a liberdade. Não, a gente tem que aplicar, tem que buscar a plena aplicação do Estatuto da Criança e Adolescente. A plena aplicação do Estatuto da Criança e Adolescente vai permitir que esses adolescentes infratores não possam, no futuro, ter uma prática delinquente e depois entrar em facções criminosas, questões de gênero. Basicamente seria isso. Eu não sei se eu entrei no contexto que a colega tinha pedido. Eu fico à disposição dos colegas para qualquer questionamento e eu estou à disposição dos amigos. Doutor, posso fazer uma pergunta? Claro, doutor Adelson, quase meu xará. Com relação, vamos colocar num caso que o adolescente ele tenha 17 anos e 8 meses e ele pratica um ato infracional grave, que seria a punição lá da internação, né? Sim. Ocorre o processo ali nos 45 dias e ele tem lá uma pena lá. Após ele completar os 18 anos, como que fica isso? Então, existe uma previsão legal dentro do Estatuto da Criança e Adolescente que ele pode ser estendido até 21 anos de idade. Tá? Então, se o adolescente de 17 anos e 8 meses praticou um ato infracional, ele vai responder por esse ato infracional, até na medida executiva, executória depois da medida socioeducativa. Ele vai cumprir a medida. Tá? Pode acontecer de alguns casos que o juiz dê a remissão, mas se é um caso grave, geralmente ele mantém, faz a internação do adolescente. Ele vai responder Perfeito, normalmente. Mas aí, tá, vamos supor, essa é a minha dúvida. Ele ficaria, por exemplo, ele completaria 19, 20 anos dentro de uma internação, onde ali teriam também adolescentes de 15, 16? Poderia acontecer isso ou não acontece? Pode acontecer. Até eu te falo o seguinte, como é dividido lá internamente as unidades? É de acordo com a compleição física dos internos. Então, por exemplo, não vai colocar alguém que tem um porte, que tem adolescente de 16 anos, que é maior que a gente, mais forte. Então, ele vai ficar num setor que ele tenha meios necessários até para só a própria defesa. Não pode colocar alguém frágil do lado de alguém mais forte, né? Então, é possível, sim, ter a permanência daí seria um jovem de 19 anos dentro de uma unidade socioeducativa. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Perfeito. Obrigado, doutor. Sim. Doutor Anderson, então eu gostaria muito de agradecer o senhor, tanto pelo conhecimento que o senhor transmitiu para nós, quanto pela sabedoria, essa humanidade que o senhor passou para nós. Isso é muito importante. Então, eu não vou permitir mais que os colegas façam perguntas, porque o doutor vai me prometer que vai voltar. Prometo sim. Pode ser? Daí não façam mais perguntas, porque daí ele prometendo, ele volta. Mas caso alguém queira fazer pergunta, eu também fico à disposição, não tem nenhum problema. Tá bom. Eu não sei se eu fui claro com os colegas, e eu não sei como é o dia a dia de vocês da advocacia aí, se existem as medidas socioeducativas que são aplicadas e defendidas por nós, geralmente são advogados dativos que fazem, se eles fazem essa defesa. Existe um curso próprio também, feito pela ESA, sobre a questão do sistema socioeducativo, que é algo até interessante até para uma divulgação. São colegas, o doutor Eni, a doutora Daniele Tuotto, e eu estamos presentes ali naquela questão do curso das medidas socioeducativas.
Tá bom? Bom, perfeito, doutor. Daí eu quero agradecer, então, finalmente, o doutor pela disponibilidade. Eu sei que o doutor teria outros compromissos também. Hoje é terça, mas é com cara de segunda pós-feriado, não é? E também a presença dos colegas. Então, vou nominar o doutor Eduardo, a doutora Isadora Saliba, o doutor Adelson, a doutora Caroline Watanabe, a doutora Jennifer Borges, Caroline Piton. Queria agradecer muito, muito, muito e falar para todos um até breve. Pode ser? Todo mundo combinando assim? Perfeito. Muito obrigada, viu, Perfeito. doutor? Tchau, tchau. E venha para Uma ótima tarde a Paranavaí. todos. Pode deixar que eu vou sim. Boa Obrigado. tarde. Até mais.